A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre de 2018, com a revista Neemias, enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. E quem nos mandou o vídeo com esta aula foi o comentarista da revista, o pastor Adalberto Alves, que além de preparar com muito carinho este vídeo, também preparou o plano de aula, que ficará disponível aqui na legenda deste vídeo. Meu amigo, pastor Adalberto Alves, o foco na lição agora é contigo, companheiro. Então, em mais um Foco na Lição, eu te convido a iniciarmos juntos mais essa jornada em nossa Escola Bíblica Dominical. Na lição que abre esse trimestre, analisaremos a vida de comunhão de Neemias. Como este viver diário com Deus refletiu em suas reações, tanto aquelas de cunho particular, quanto aquelas de natureza relacional. Nota-se nesses últimos tempos a notória inclinação da humanidade em buscar cada vez mais seus próprios interesses. Isso favorece a prática do individualismo e do egoísmo inconsequente. E é dentro deste cenário atual que queremos abordar as atitudes deste servo de Deus, cuja análise, além de nos ensinar a como reagir, assim como fez Neemias, a sermos o exemplo de vida como cristãos, como cartas vivas nas mãos de Deus, diante deste mundo que jaz no maligno. O pano de fundo dessa história se dá em aproximadamente 446 a.C. O povo escolhido de Deus estava ainda sob o domínio persa, portanto exilado. É nessa configuração que surge Neemias, servindo no palácio do rei persa e recebendo a visita de uma comitiva oriunda de Jerusalém. E o que vai ficar claro nesse primeiro momento é toda a disponibilidade apresentada por Neemias em renunciar ao seu estado de segurança e de comodidade. Por que segurança e por que comodidade? Apesar de estar na condição de exilado, Neemias exercia uma função séria e de extrema responsabilidade. Na época em questão, a função de copeiro possuía atribuições bem diferentes daquelas que conhecemos hoje em dia. No período da monarquia bíblica, ser copeiro era cargo de extrema confiança e talvez também um cargo de alta periculosidade, porque entre outras atribuições estava a responsabilidade de experimentar a comida e a bebida do rei. Isso explica por que um exilado, por que alguém que estava ali como serviçal, como escravo, estivesse ocupando esta função de alta confiança, posto que nenhum compatriota quisesse correr esse risco de experimentar uma comida envenenada antes que o rei aprovasse. Mas Deus foi quem colocou Neemias naquele lugar e o usaria a partir dali. Foi assim também com Esther e pode ser assim comigo e com você. Então, antes de questionarmos ao Senhor a posição que ocupamos, vamos sim consultá-los de que forma podemos ser úteis ao seu reino a partir da posição que ocupamos hoje, agora. Durante a visita desta comitiva, Neemias toma a iniciativa e faz a pergunta de como estavam as coisas em Jerusalém. Ele poderia, a princípio, nem ligar, não estar nem aí, nem dar bola para aquela situação, posto a posição privilegiada que ocupava no palácio do rei. Contudo, Neemias lança a mão de uma pergunta, não como alguém que quer simplesmente ser educado, polido, como alguém que quer ali fazer uma demonstração de uma regra de etiqueta. Muito pelo contrário, Neemias nos vem dar o exemplo de que aquele que pergunta se compromete. Portanto, longe de demonstrar apenas um traquejo social, Neemias, na verdade, está exteriorizando que, no fundo, ele jamais perdera o vínculo com sua terra natal. É uma atitude para nos fazer pensar, porque hoje em dia, quantos, ao receber uma bênção do Senhor, valorizam mais a bênção do que o abençoador? Mas precisamos aprender com Neemias a estarmos dispostos a renunciar àquilo que o Senhor nos deu, a fim de que a sua obra prospere, a fim de que o seu reino seja divulgado e que almas e mais almas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Toda esta análise da vida de Neemias é possível ver nas 3 subdivisões do tópico 1. Ele jamais esquecera as suas origens. Ele era um homem comprometido,
e sempre vivia em constante vigilância. Mas como fizeram uma pergunta, Anani a respondeu. Ao tomar conhecimento da condição periclitante em que se encontrava Jerusalém, Neemias vem nos ensinar a importância do domínio próprio. Veremos que Neemias não era nenhum super-homem, nenhum super-crente, muito pelo contrário. Ele apresenta uma série de reações que didaticamente podem ser divididas em duas categorias. Na primeira categoria encontram-se as reações reflexivas, onde o texto nos mostra que diante da notícia do estado calamitoso de Jerusalém, Neemias se senta. Com essa atitude, Neemias está nos ensinando que diante de circunstâncias adversas, diante daquela notícia que nos toma, que nos vem de supetão, a melhor coisa a fazer não é tomar atitudes precipitadas, mas sim parar, meditar, refletir. E a notícia mexeu tanto com Neemias, que quando começou a pensar naquele estado em que estava Jerusalém, ele acaba sucumbindo às lágrimas. O choro é uma dádiva divina. Dos 5 sentidos que possuímos, a visão é de suma importância. Mas às vezes Deus precisa entrar com uma providência para que nós tiremos a nossa visão do problema. E a lágrima tem essa função. Quando choramos, nossa visão fica imprecisa. E quer queiramos ou não, somos obrigados a parar. Não há como prosseguir. Portanto, quando as lágrimas vierem, não tente tolher, não tente cercear o choro. Talvez seja Deus entrando com providência para que você paremos um pouco e voltemos a nossa meditação, a nossa reflexão àquele que poderá nos dar o socorro. Uma vez que paramos, podemos então refletir e estarmos mais sensíveis à voz do Senhor. Aquela aflição de resolver logo o problema se vai, e com calma nós conseguimos enxergar a resposta, a saída que o Senhor coloca em nosso coração. Encerrando o estudo dessas reações reflexivas, vemos a expressão lamentar. A grosso modo, a expressão significa um choro acompanhado de clamores, acompanhado de gemidos. Note que o baque foi tão violento que emocionalmente Neemias estava muito movido em seu íntimo. Esse tipo de reação foi visto no patriarca Abraão, quando da morte de Sara. Portanto, é algo que mexe, é algo que move, é algo que vem e nos abala profundamente. Mas com tudo isso, Neemias nos deixa uma grande lição, a do domínio próprio. Ele tem essas reações, ele sabe que é fraco, ele sabe que é falível, mas tudo isso ele faz no particular. Neemias toma o grande cuidado que eu e você também devemos ter, de jamais permitir que a lamentação evolua para a murmuração. A segunda categoria das reações de Neemias diz respeito ao que podemos chamar de dinâmicas, posto que são tomadas de atitude. Há o período de sentar, há o período de chorar, há o período de lamentar, mas não é possível que alguém permaneça assim o tempo todo para sempre. E Neemias, para sair desse estágio de morbidez, ele empreende então a sua primeira reação dinâmica de buscar apresentar-se ao Senhor em jejum. O jejum quebranta a nossa carne e aumenta a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Perceba que, como copeiro do rei, jejuar talvez não fosse uma tarefa fácil para Neemias. Contudo, ele empreende todos os esforços para começar esta consagração ao Senhor. A Bíblia nos ensina que muitas decisões foram precedidas pelo jejum. O jejum é uma prática que precisa ser ampliada em nossas igrejas nos dias atuais. Em seguida, Neemias lança-se à oração. A oração será um tema recorrente em toda a sua narrativa. A oração traz alívio nos momentos de tormenta, mas é um erro considerar que a oração deve ser feita apenas nos momentos em que o cinto aperta, em que o cerco se fecha. A oração deve ser considerada por todo cristão como uma disciplina e, como tal, deve ser cultivada nos momentos de bonança também. A cada vez que a oração aparece no livro de Neemias, é possível verificar a persistência deste líder em buscar a orientação divina para cada um dos seus atos. Assim concluímos esta primeira lição, aprendendo com Neemias a como estar disposto a servir e a obedecer, a renunciar ao estado de comodismo e nos aplicar à causa do Senhor.
Aplique as realidades e as necessidades de sua igreja local na interpretação e no desenvolvimento desses tópicos. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Até a próxima. Muito obrigado, pastor Adalberto Alves. Que belíssima aula que o senhor nos deu. Eu quero agradecer ao senhor e a todos os nossos companheiros, nossos amigos, professores, superintendentes e alunos da EBD que nos acompanharam nessa primeira aula deste último trimestre. Deus abençoe, que Deus seja com cada um de vocês e até a próxima aula, até o próximo Foco na Lição, onde estaremos aqui estudando a lição 2, o valor do planejamento na vida do cristão. Será uma lição extraordinária. Eu convido você a estar junto conosco nesta próxima aula. Vai ser também uma bênção e esse trimestre vamos fechar com chave de ouro. Deus te abençoe e até lá.